Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu aqui de novo para comentar novamente sobre medidas propostas pelo governo para resolver a crise da habitação. Para nós aqui é muito importante saber porque tem efeitos relevantes sobre os resultados tanto da construção como do aluguel. Vou mostrar também que essas medidas são incompletas, porque atacam somente 2 de 4 gargalos que existem para resolver a crise de habitação em Portugal. E por último, tem uma medida que ficou fora do radar de todo mundo, mas que pode ser muito importante para os nossos negócios. Antes de falar das medidas em si, vamos falar do contexto do que está acontecendo e o que está querendo se combater aqui. O problema principal é o aumento recorrente dos preços de imóveis e de aluguéis. Isso tem criado uma tensão social muito grande. A pressão política é forte, tanto no parlamento quanto nas ruas, muitas manifestações. A principal medida aqui é, sem dúvida nenhuma, a redução do IVA. O IVA hoje ele é cobrado a 23%. Então você recebe lá a faturinha do seu construtor, vai ter lá destacado 23% de imposto. A proposta é para reduzir isso para 6%. É uma redução bem forte, mas tem algumas condicionantes. Precisa ser habitação, residência, num valor máximo para venda de até 648 mil euros e um valor máximo, se for para aluguel, de 2.300 euros. Isso aí é muito acima de qualquer média que você olhe em qualquer lugar nas estatísticas. E a alegação do governo aqui é que ele está querendo abarcar grande parte da população, a maioria da população, inclusive as pessoas que moram nas grandes cidades, onde esses valores fazem mais sentido. E o que está por trás dessa medida? Você diminui os impostos, aumenta a lucratividade, aumenta a atratividade do negócio de construção e, em teoria, traz mais gente para o mercado. Trazendo mais gente para o mercado, você aumenta a oferta. Aumentando a oferta, tendo a demanda do mesmo jeito, em teoria, você teria um melhor comportamento dos preços. Os preços diminuírem o crescimento ou até mesmo baixarem. Mas será que só trazer mais competição para o mercado vai resolver esse problema? Olha, essa discussão me levou aí para um passado distante da minha faculdade sobre teoria das restrições. O conceito é simples. Por exemplo, uma fábrica. Toda a linha é capaz de produzir 1 milhão de unidades, mas você tem lá um processo que ele é capaz de produzir apenas 500 mil unidades. Sua fábrica só vai produzir 500 mil unidades. Então, para essa fábrica atingir o seu potencial máximo, você precisa primeiro resolver aquele gargalo daquele processo que está produzindo a metade do resto. Quando você resolver isso, a sua fábrica vai ter a produção total. A teoria da restrição, no final, diz que o seu pior gargalo, o seu pior processo, é o que vai definir toda a produção da sua fábrica. Então, trazendo essa teoria das restrições para o nosso mundinho aqui da construção de casas, a gente está atacando um de pelo menos 4 gargalos importantes. Esse é o gargalo da competição. Eu reconheço que seria interessante a gente ter mais competição no mercado. Porém, a gente tem o gargalo dos terrenos. Não tem terreno suficiente nas cidades. Tem também o gargalo da mão de obra. Está claramente com problemas de mão de obra na construção civil. E também tem o gargalo do processo de licenciamento. Esse aqui a gente vai falar um pouco mais aqui, porque uma das medidas tem a ver com isso. Mas se você não resolver os 4 gargalos ao mesmo tempo, você vai continuar sempre abaixo da sua possibilidade, porque você vai estar sempre produzindo com base na sua maior restrição, no seu maior gargalo. Na minha opinião, seria essencial que pelo menos a gente tivesse a possibilidade que nas cidades se pudesse verticalizar, se você pudesse construir mais no mesmo terreno. E isso é uma discussão que não cabe tanto à presidência, não cabe tanto ao primeiro-ministro. Essa é uma discussão que ela é pulverizada por cada uma dessas cidades
E aí reside uma dificuldade muito maior, que é muito mais cabeças e cada cabeça uma sentença. Isso vai se provar muito mais difícil de ser resolvido. E qual é o efeito no final das contas? Você aumenta a competição no mercado sem terrenos, sem mão de obra, você não vai conseguir aumentar a oferta. Não aumentando a oferta, vai continuar com desbalanceamento entre demanda e oferta e vai excluir as pessoas com os bolsos menores. Do ponto de vista prático, para quem está atuando no setor, você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é de colocar todo esse benefício da redução dos impostos na sua margem, e aí, nas minhas estimativas aqui, uma incorporação melhora em 20% o lucro. A outra hipótese é você repassar toda essa redução de impostos para o preço, e aí a minha estimativa é que fique em torno de 8% a 10% de redução de preço. No final do dia, acho que não vai nem para 8% nem para 80%, vai ficar alguma coisa no meio. A segunda medida, também positiva, com também um incentivo, é a redução do imposto sobre aluguel, que cairia de 25% para 10%. É uma redução substancial. De novo, aqui a gente tem duas opções. A primeira seria aumentar a margem do locador, que seria aquele aumento aqui também de 20%, ou repassar tudo isso para o preço do aluguel, seria uma redução de 17%. O efeito prático, nem 8 nem 80, vai ser de novo alguma coisa entre esses dois eixos. A terceira medida passou meio que debaixo do radar porque não tivemos muitos mais detalhes, mas é a intenção de aumentar o IMT de compra de não residentes estrangeiros. O IMT ele é similar ao ITBI, ele é pago na escritura de transmissão de imóveis aqui em Portugal. Ele varia de 0 a 8%, dependendo do valor da compra e do tipo de imóvel comprado. A gente tem tido notícias de algumas regiões da Europa restringindo a compra de estrangeiros para tentar conter esses aumentos de preços. Então é no mínimo interessante perceber que Portugal também está preocupado com isso e está querendo onerar esses estrangeiros para talvez diminuir a demanda deles. Se a gente estiver falando aí de aumentos de alíquota marginais, provavelmente isso tenha muito pouco efeito. Mas de qualquer forma, a gente sabe que essa medida teria muito mais efeito em poucos lugares, nessas grandes cidades e grandes regiões onde a participação dos estrangeiros é maior. Então seria no Algarve, em Lisboa e no Porto. Temos que aguardar aí os próximos passos, a definição dessa alíquota para saber se isso vai significar um problema ou uma solução para quem está aqui do outro lado do mercado. A última medida é uma resolução de um gargalo que eu mencionei anteriormente, então a gente está falando aqui de resolução de 2 dos 4 gargalos. Apesar de a gente saber que não adiantasse a gente não mexer nos outros 2, mas pelo menos é alguma coisa, né? É uma iniciativa do governo para melhorar o processo de licenciamento. Quem lida com isso no dia a dia sabe que é um verdadeiro martírio. Quando dá tudo certo, demora 1 ano. E o governo está querendo fazer uma mudança significativa aqui, que na verdade é uma reedição de uma tentativa anterior. Então a gente vai ter que ver se isso exatamente vai funcionar na prática. Mas está aqui, ó. Queremos reduzir prazos, simplificar processos e ser absolutamente taxativos no combate a uma burocracia e um poder discricionário que tem de deixar de existir. Efetivamente, esse poder discricionário ele acaba sendo muito prejudicial para quem está do outro lado do balcão. Muitas vezes é difícil de entender como uma mesma lei tem diversas interpretações dentro de uma mesma Câmara, de uma mesma prefeitura, dependendo do agente público que está lá fazendo a análise. O objetivo é que o tempo entre a comunicação prévia e o início da execução da obra não ultrapasse os 8 dias. Isso aqui seria o sonho de uma noite de verão de qualquer construtor, de qualquer incorporador. Seria efetivamente uma mudança radical. Isso já tinha sido tentado no outro governo e não deu certo, porque colocou todo o risco e toda a responsabilidade nas costas dos arquitetos e nas costas dos promotores, sem tirar esse poder discricionário das câmaras.
Então era o caso de fazer uma comunicação prévia, de começar uma obra e correr um risco enorme de depois a Câmara verificar um parágrafo qualquer, ter um entendimento qualquer e te proibir e embargar uma obra. Isso é um risco que é inaceitável para quem está do lado da promoção, e eu quero ver como é que o governo vai realmente limitar esse tal do poder discricionário dos agentes públicos que hoje tornam toda essa questão de comunicação prévia extremamente arriscada para quem está do outro lado. De novo, ninguém vai querer entrar num projeto para ter que quebrar depois, para ter que modificar depois. Quem está do outro lado quer ter previsibilidade nessa questão. Então se troca tempo por segurança. Todos os promotores, todos os incorporadores fazem esse tipo de troca. Então, repito, a não ser que tenha realmente uma limitação desse poder discricionário das câmaras, a coisa vai continuar do jeito que está. É o sonho de uma noite de verão, eu gostaria muito mesmo que isso fosse para frente, ia facilitar a vida de todo mundo, ia facilitar a minha vida e a vida de todo mundo que está nesse setor, ia dar realmente um novo impulso para o setor, porém a gente precisa ver como isso vai ser na prática, como isso vai ser implementado na prática. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Se sim, dá aquele joinha, dá aquela prestigiada no canal e se inscreva para ter mais notícias sobre investir e viver em Portugal. Agradeço pela audiência, te desejo muita saúde e muita sabedoria. Espero poder te ver no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau!